A história começa num mercado negro subterrâneo, lá na cidade de Xinchen. De repente, um garoto aparece, falando que quer vender um rim e uma córnea. O homem que tava lá meio desconfiado, pergunta se ele tava falando sério, porque só nos últimos 6 meses, o garoto já tinha vendido um rim, um baço, uma vesícula biliar, um par de testículos, um terço do fígado e uma parte do intestino delgado e grosso. Ou seja, se vendesse outro rim, não duraria nem 2 dias. Mas o garoto, com uma determinação que dava até medo, falou que tava tudo bem, que para salvar a irmã dele que estava gravemente doente, ele faria qualquer coisa. O homem entendeu a coragem daquele moleque e logo disse que ia fazer o que fosse preciso sem piedade. Na hora cortou ele com um cutelo, tirando o rim e a córnea dele. Depois disso, o garoto saiu mancando, segurando uma bengala para se apoiar, sentindo uma dor forte nos joelhos e no quadril. Ele chegou num beco, olhou ao redor para ver se ninguém tinha vindo atrás e então começou a usar seu poder especial, a regeneração. Na mesma hora, ele curou a córnea e o rim que tinham tirado dele. Com o dinheiro na mão, ele pensou que aqueles 30 mil, somado com o que ele já tinha guardado, deviam ser o suficientes para pagar o ritual de troca de classe, porque só passando por esse ritual, despertando seu poder, é que ele poderia se tornar realmente forte. Enquanto saía do beco, ele começou a pensar que aquele homem era idiota de acreditar nas mentiras que ele contava sobre a irmã dele e a mãe morrendo. Esse é o Yulin, um transmigrador e um órfão clássico que na real não tinha irmã doente nenhuma. E esse mundo onde ele vive é cheio de energia espiritual, com demônios e feras por todo lado. Existem milhares de masmorras e sobreviver aqui sendo órfão é difícil pra caramba, até que ele descobriu sua habilidade única, a regeneração corporal. Não importava o quanto ele se machucasse, o corpo dele se recuperava em minutos, podia até regenerar órgãos ou membros que tivesse perdido. E o Lin usou essa habilidade para vender seus órgãos e juntar 100 mil para pagar a enorme taxa do ritual de troca de classe. Só assim, despertando seu poder, ele poderia ficar mais forte, continuar se virando nesse mundo perigoso e proteger quem ele realmente queria. E aquele era o dia do ritual de troca de classe. De repente, uma mulher pergunta o que ele estava fazendo ali, enquanto outra se pergunta se Yulin não era um aluno pobre e como tinha conseguido dinheiro para pagar o ritual. Ele então corre e segura a mão dela, falando que não teve outra escolha a não ser pegar um empréstimo. Ela ficou surpresa, porque pegar um empréstimo para a troca de classe era algo meio desesperado. E as outras começaram a comentar que, se ele conseguisse uma classe inútil, ia passar o resto da vida pagando aquela dívida. Meio sem jeito, a senhora Wan disse que, já que ele chegou até ali, devia dar o melhor de si, e mandou ele se apressar, porque o ritual já ia começar. Naquele lugar, milhares de pessoas estavam em fileiras esperando a vez delas. Então o diretor chamou o próximo, Galdale da turma 5. Todo mundo comentava que ele não tinha uma família rica. O garoto pensava que no momento em que pagou a taxa, parecia que seu coração tinha levado uma facada. Se ele acabasse com uma classe de suporte, seria o fim para ele. O diretor mandou ele colocar a mão numa orbe de luz e relaxar o corpo. Foi anunciado que a classe dele era uma classe A de suporte, chamada Criador de Aves. O pessoal ficou na dúvida se ele ia passar a vida toda criando galinhas e patos, enquanto outros ficaram ainda mais nervosos de ver outra pessoa pegando classe de suporte. Ouvindo tudo isso, o diretor disse para não se desanimar só porque era uma classe de suporte. Afirmou que não existe classe inútil e sim pessoas inúteis. Logo depois chamaram a próxima. Quando ela chegou, todo mundo ficou empolgado. Era a Zugni e todo mundo começou a chamá-la de deusa. O diretor desejou boa sorte para ela. Assim que ela tocou na orbe, uma luz flamejante e enorme apareceu diante dos olhos de todos. Era tão grande que o diretor ficou até assustado, se perguntando se ela era uma maga de fogo de classe SSS, e finalmente a academia da cidade Xinchen podia se orgulhar. Todo mundo ficou de boca aberta, principalmente porque uma maga de fogo de nível SSS podia rivalizar com o exército inteiro. E o Lin também ficou surpreso com a sorte da garota. O diretor falou que isso era algo muito grande para a academia e que ele ia conversar com ela sobre o novo plano de treinamento. Quando chamaram o Yulin, o pessoal comentou ainda mais. Uns perguntavam se ele era mesmo um aluno pobre e por que estava ali, enquanto outros contavam o boato de que ele tinha conseguido um empréstimo para a troca de classe. Ao passar perto da Nini, Yulin pensou confiante que não seria um coadjuvante dela. Chegando na orbe, ele pensou que esperou muito por esse momento, que viver uma vida miserável ou desafiar o destino se resumia a tudo aquilo. Ao tocar a orbe, uma energia enorme se espalhou por todo lado e um dragão azul gigantesco apareceu. O dragão disparou na direção do Yulin e se fundiu a ele, formando uma aura enorme ao seu redor. Todo mundo ficou espantado, se perguntando se ele também ia conseguir uma classe SSS. Um aluno ficou indignado por ele ser um aluno pobre, ter usado um empréstimo e conseguir um nível SSS. Quando a poeira baixou, Yulin perguntou pro diretor, que estava assustado, o que era aquilo. De repente, a academia inteira foi surpreendida pelo anúncio. Yulin havia conseguido uma classe de combate. Não era qualquer uma. Ele agora
menor era um mestre da maldição proibida de nível SSS. O anúncio ainda completou dizendo que hoje ele honra a academia, mas que amanhã ela se orgulharia dele. Só que assim que o anúncio ecoou, o diretor ficou em choque, caiu em si e percebeu o peso do que aquilo significava. Yulin tinha se tornado um mestre da maldição proibida. No mesmo instante, a reação de geral foi de pura zombaria. Todo mundo começou a rir muito daquele anúncio. Afinal, entre os estudantes e até mesmo entre os professores, corria o boato de que nenhum mestre da maldição vivia além dos 25 anos. A explicação era simples, mas cruel. Essa classe consumia a própria vida do usuário para ativar as habilidades. Por isso, todos que seguiram esse caminho acabaram morrendo bem jovens. E justamente por isso, essa classe era considerada um lixo, um beco sem saída. Ainda zoaram dizendo que era trágico demais, porque Yulin tinha acabado de pegar um empréstimo, mas iria morrer cedo antes mesmo de pagar. Nini, que estava ali perto, ouvindo todos aqueles comentários maldosos sobre o Yulin, suspirou, achando uma grande pena o que tinha acontecido com ele. Yulin, por sua vez, ficou em silêncio escutando tudo. Não respondeu a nenhuma das piadas e nem aos comentários cruéis sobre sua nova classe. O diretor, tentando amenizar o clima, tentou animá-lo, mas no fundo, ele mesmo reconheceu que era uma pena o Yulin ter se tornado um mestre da maldição. Parecia um destino trágico e inevitável. Então, com aquela dúvida martelando na cabeça, Yulin perguntou diretamente se era mesmo verdade que todos os mestres da maldição não passavam dos 25 anos. O diretor tentou aliviar um pouco, pediu para ele não ser tão negativo e comentou que era melhor ele viver lutando intensamente do que viver uma vida sem sentido. Meio desanimado, Yulin concordou, dizendo que também iria fazer isso, lutaria com tudo o que tinha e traria honra para a academia. O diretor elogiou sua coragem e garantiu que prepararia um plano de treinamento especial para ele. Yulin agradeceu pela consideração, mas por dentro não conseguia conter uma risada silenciosa. Aqueles idiotas não faziam ideia. Sim, era verdade que o mestre da maldição morriam jovens, mas ele se perguntou o que isso tem a ver com ele, afinal ele era imortal. Dias depois, na rotina da academia, Yulin estava completamente exausto depois de um dia puxado de treinos. Ele falou sozinho que só queria ir para casa e ter uma boa noite de sono. Mas enquanto caminhava para sair, uma voz o chamou de colega, fazendo ele parar para ver quem era. Era a Nini. Ela se aproximou e pediu para ele fazer dupla com ela. Ainda comentou de forma bem direta que quanto mais um mestre da maldição lutava, mais rápido ele morria. E como colegas de turma, ela não queria que ele morresse tão rápido assim. Depois de entender que ela estava propondo uma parceria, Yulin agradeceu pela preocupação, mas recusou a oferta. Nini, visivelmente irritada, dizendo que ele era um idiota teimoso que estava praticamente pedindo para morrer. Então, simplesmente mandou ele fazer o que quiser e saiu andando. Yulin continuou caminhando, achando aquilo tudo bem estranho. Até que no meio do caminho, ele se deparou com um grupo de garotos na sua frente, nitidamente querendo arrumar confusão. Enquanto ouvia aqueles idiotas provocando, ele refletiu como mulheres são problemáticas. Bastaram duas frases da Nini para ele acabar se metendo em confusão. Só que ele não queria papo e já mandou a real, pediu para eles saírem da frente porque ele só queria ir para casa. Um dos caras começou a zoar, perguntando se ele estava falando daquela espelunca de 10 metros quadrados que ele chamava de casa. Depois ainda completou que agora que Yulin era de classe SSS, poderia arrumar um trampo como segurança na corporação Di, mas só se chamasse o cara de papai. Outro cara caiu na gargalhada, dizendo que isso seria um privilégio para Yulin e já mandou ele se ajoelhar na frente do mestre Di. E a provocação não parou por aí. Começaram a zombar dizendo que amanhã mesmo Yulin estaria trabalhando como segurança, e assim que começasse a ganhar um trocado, poderia comprar um incenso decente para os mortos da família dele do orfanato. Enquanto ouvia aquelas palavras cruéis, ainda debochavam se perguntando se um órfão como Yulin merecia mesmo ter uma família. E o outro já respondeu na lata, claro que não, por isso todos estão mortos. A raiva só foi crescendo dentro dele, o sangue começou a ferver e sem perceber Yulin já estava começando a conjurar uma maldição. Ele apenas disse que eles o obrigaram a fazer isso. Na mesma hora todos ficaram em choque, sem acreditar que ele realmente ia usar uma maldição ali na frente de todo mundo. Começaram a perguntar se ele não estava maluco, se não tinha medo de morrer por usar uma maldição dessas. Mas longe de recuar, isso só deixou Yulin ainda mais nervoso. Ele perguntou em voz alta por que não usaria e mandou que nunca mais falassem de sua família morta. Então, sem hesitar, lançou a magia bem no meio deles. Por sorte, os garotos conseguiram desviar por pouco. Um deles, assustado, perguntou se Yulin tinha enlouquecido usando maldições proibidas daquele jeito. Mas Yulin não estava nem aí, apenas mandou eles virem encará-lo. Completamente em choque, o grupo todo começou a correr, percebendo que ele realmente era maluco e estava disposto a usar maldições sem pensar duas vezes. Enquanto via eles correndo, Yulin comentou sozinho que todos eram um bando de lixo, fugindo com um único ataque. E sem dar mais atenção, começou a ir embora para casa, sentindo uma dor incômoda
incômoda no intestino. Do alto de um prédio logo ali próximo, Nini estava observando tudo. Ela comentou sozinha que ele era um tolo, jogando sua vida fora por causa de algumas provocações e insultos baratos. Também pensou que, mesmo que alguém não fosse um usuário de maldições, não iriam tão longe como ele foi, e por isso, concluiu que ele não era digno de ficar do lado dela. Enquanto isso, Yulin finalmente chegou em casa e guardou sua mochila. Sentou-se no sofá e ficou pensando, percebeu que precisava sacrificar um pedaço do seu intestino para invocar um raio comum, uma bexiga para invocar um trovão indo às águas do sepultamento, um coração inteiro para lançar um raio roxo de destruição, e aí se questionou, será que ele morreria caso tentasse invocar um trovão dos deuses do caos? Sua cabeça começou a girar com esses pensamentos, então preferiu se deitar no sofá, achando que aquilo não era nada bom, e percebeu que esses eram os efeitos colaterais da regeneração, e acabou apagando de puro cansaço. Enquanto isso, numa outra parte da cidade, o garoto que o Yulin havia enfrentado, revoltado, pediu pro seu pai mandar alguém para matar o Yulin, mas o pai, com uma frieza calculada, perguntou se ele já tinha esquecido de tudo que havia lhe ensinado. Disse que para matar um usuário da maldição de classe SSS era extremamente arriscado e que não traria benefício algum para eles. Além disso, comentou que alguém que se esforça tanto para usar feitiços proibidos só por causa de alguns insultos era claramente emocionalmente instável. Então aconselhou seu filho a não esquecer de que aquele garoto vinha de uma origem pobre e que a família Di tinha a maior vantagem de todas, que era o dinheiro. Disse que ele precisava aprender a usar essa vantagem para atingir o ponto mais fraco do inimigo. No dia seguinte, na academia, os alunos começaram a chegar ao campo de treinamento. Yulin ainda bocejava morrendo de sono quando ouviu algumas garotas cochichando, comentando que ele tinha se tornado mesmo um mestre da maldição e que tinha dado uma bela lição no Jinlin. E como se fosse combinado, o próprio Jinlin apareceu, se aproximando do Yulin, dando bom dia e dizendo que trouxe café da manhã para ele. Desconfiado, Yulin perguntou se ele, não conseguindo derrotá-lo, agora estava tentando envenená-lo. Mas o garoto apenas riu, dizendo que jamais ousaria algo assim e que na verdade aquilo era para agradecer. Yulin, sem paciência, perguntou logo qual era o motivo. O garoto revelou que, depois que Yulin o atingiu com aquele raio, fez com que ele acordasse e percebesse que estava desperdiçando sua vida. Ouvindo toda aquela enrolação, Yulin logo mandou ele falar logo de uma vez o que queria. De repente, o garoto se ajoelhou e soltou que queria chamá-lo de irmão mais velho. Isso deixou Yulin ainda mais confuso, até perguntou se o garoto tinha batido muito forte com a cabeça. Mas o Jinlin continuou falando, dizendo que era sério e que, depois daquela surra, começou a refletir melhor sobre as atitudes dele. Agora queria ser uma pessoa melhor e precisava de um bom exemplo como ele. Yulin então disse que, se esse era o caso, nada mais justo que o garoto pagar a mensalidade. O moleque concorda na hora e ainda perguntou qual era o número da conta para transferir o dinheiro. Yulin passou o número sem pensar duas vezes e ainda mandou transferir 2 milhões, falando que esse seria o valor da mensalidade do próximo semestre. O garoto ficou até surpreso, sem acreditar que ele queria 2 milhões. Aí o Yulin perguntou se era muito para ele, mas o garoto respondeu que não, que ia transferir agora mesmo. Pouco tempo depois, todos os alunos se reuniram para ouvir o anúncio. O reino secreto para iniciantes estava oficialmente aberto e o teste iria começar em breve. Com o portal ativado, desejaram que todos os candidatos de cada academia tivessem um ótimo desempenho. Enquanto isso, os alunos já estavam todos preparados para começar. Os diretores logo perceberam que à frente do grupo estavam 2 alunos da academia Qingchen e que tinham conseguido a classe SSS. Aí começaram os comentários. O diretor ficou irritado porque tinha pedido para eles manterem a discrição, mas pelo visto não adiantou de nada. Mas mesmo assim, não deixou de jogar na cara dos outros que, dessa vez, a academia dele logo conseguiu 2 alunos de classe SSS. Só que ele percebeu que os outros diretores ficaram em silêncio e perguntou por que não estavam falando nada. Todo mundo ficou irritado com ele, dizendo que tinha muita coisa para fazer na própria academia e que o velho não devia ficar tão convencido assim. Assim que a ordem foi dada, todos os candidatos começaram a entrar no campo. Antes de entrar, a Nini ainda insistiu, dizendo que ainda dava tempo de formar em dupla, mas o Yulin respondeu que não precisava. Ela, sem paciência, disse que ele era muito arrogante e que, se estava tão ansioso para morrer cedo, então ela não ia impedir. Logo em seguida, o Yulin disparou para dentro do portal. Assim que entrou naquele campo, achou muito estranho estar sozinho ali e ficou se perguntando se foi um teleporte aleatório. Na mesma hora, ele ouviu um leopardo se aproximando, mas ficou tranquilo, dizendo que era só um gatinho. Vendo a oportunidade perfeita para testar seu feitiço proibido, ele lançou sem pensar 2 vezes e derrotou o leopardo, ganhando 10 de experiência. Só que o Lin achou muito pouco XP para um feitiço tão poderoso que ainda causava dano nos próprios rins. Ele logo percebeu que, se continuasse assim, ia ter que matar uns 100 desses para conseguir chegar no nível 2, então precisava bolar um plano. Pouco depois ele derrotou vários monstros e acreditava que aquela leva toda renderia uma boa quantidade de
XP. Assim que chegou em outra área, encontrou ainda mais monstros. Olhando para eles, Yulin disse que agora ia testar uma nova maldição proibida que tinha acabado de aprender. Em seguida, ativou a maldição proibida Onda Destrutiva e acabou com todos os monstros daquela área em questão de segundos. Yulin ficou impressionado com essa maldição que dobrava sua força, agilidade e espírito. Ele também percebeu que com a reencarnação ardente ativada, provavelmente até mesmo um monstro de nível 10 não aguentaria seu golpe final trovejante em potência máxima. Com isso, ele continuou rushando e acabando com todos os monstros que apareciam na frente. Depois de derrotar tantos monstros, Yulin percebeu que tinha envelhecido muito em apenas 5 minutos. E se não quisesse revelar seu corpo imortal, entendeu que precisaria parar de usar a reencarnação ardente depois de no máximo 1 minuto. Logo depois de se regenerar, Yulin ignorou a preservação da vitalidade e usou um dos braços como sacrifício. Em seguida, fez um selo poderoso no chão e ativou outra maldição proibida, a Fúria Destruidora de Mundos. Aquele poder imenso derrotou um lobo cinzento de nível 3, dando 30 de XP, uma cobra de 2 cabeças de nível 5, dando 50 de XP, um escorpião blindado de nível 6, pegando mais 60 de XP, um centauro também de nível 6, garantindo mais 60 de XP, e ainda uma abelha assassina de nível 2 que te deu mais 20 de XP. Na mesma hora, apareceu uma notificação dizendo que ele subiu de nível. Yulin ficou animado, já que acabou subindo direto pro nível 3, e com isso, aprendeu uma nova maldição proibida chamada Fogo do Inferno. Um tempo depois, a Maga de Fogo chegou e viu todo aquele estrago. Ela ficou se perguntando o que tinha acontecido ali para tantos monstros terem virado cinzas. Logo percebeu um brilho e pensou se aquilo era fogo do inferno. Também comentou consigo mesma que não deveria existir outro usuário de fogo na Academia Shinshen além dela, e ficou se questionando como poderia ter uma flutuação tão intensa do elemento fogo. De repente, notou uma fumaça vindo da floresta e acreditou que isso tinha sido causado por um humano, e que aquela onda de fogo podia ser tão forte quanto a dela. Ainda comentou que a academia estava cheia de dragões ocultos e decidida falou que ia descobrir quem era. No meio da floresta, estava uma fogueira cheia de carne no espeto. Era o Yulin comendo carne de porco demônio de 3 olhos, dizendo que estava absurdamente deliciosa. Por ter consumido tanta energia antes, ele aproveitou para comer até não aguentar mais. Depois de terminar, já estava planejando ir para uma área mais distante para caçar monstros. Só que alguém apareceu do nada, perguntando se era o Yulin. Ao sair da mata, a Nini perguntou o que ele estava fazendo ali. Yulin ficou surpreso por encontrar ela de novo e também pensava que não podia deixar ela descobrir seu segredo. Então respondeu que só estava ali assando algo para comer. Sem perder tempo, ela já começou a falar que a classe de conjurador de maldições proibidas não servia para grindar sozinho. Nisso passou por ele, dizendo que era tarde demais para se arrepender e que segui-la não ia ajudar, porque ela tinha coisas para fazer e não tinha tempo para ajudar. Yulin ficou sem entender nada, já que não pediu ajuda nenhuma, e ficou se perguntando qual era a lógica dela e se tinha alguns neurônios a menos. Aí ela se virou e perguntou se viu alguém passar por ali, descrevendo que a pessoa era extremamente poderosa, muito habilidosa com o elemento fogo e que provavelmente dominava o fogo do inferno. Yulin se fez de louco e disse que viu sim um cara bonitão e apontou pro lado que ele foi. Mas por dentro, já pensava que não poderia mais usar o fogo do inferno para não deixar aquela mulher idiota atrás dele. Enquanto caminhava procurando o tal portador do fogo do inferno, Nini ainda culpava o Yulin por não ter conseguido alcançar o cara, até que notou uma presença se aproximando e assustou ao ver que era uma besta do sangue de dragão de nível 8. Ela conseguiu desviar do primeiro ataque e ficou se perguntando o que estava acontecendo, porque tinha um monstro de nível 8 ali. Ela sabia que não tinha chances de ganhar daquela coisa. Enquanto se preparava, pensou onde o Yulin estava e acreditava que aquele covarde já tinha fugido para bem longe. Em seguida, ela lançou sua tempestade de bolas de fogo, acertando a besta, mas não causou dano nenhum. Nesse momento, a besta avançou pro ataque, mas a maga deu um salto e conseguiu escapar. Aí ela começou a preparar outro ataque, dizendo que ia lutar até o fim. Só que assim que lançou várias bolas de fogo, a besta simplesmente bloqueou tudo e ainda lançou o próprio feitiço dela contra ela mesma. Surpresa, ela acabou sendo atingida diretamente pelo ataque e nem teve chance de escapar. Ao cair no chão depois daquele contra-ataque, percebeu que tinha sido arrogante demais no reino secreto de iniciantes. Uma besta de nível 8 como aquela era impossível de alguém vencer, e morrer daquele jeito seria humilhante demais. Só que do nada, o fogo do inferno foi lançado contra o monstro bem na frente dela. Na hora, a besta foi completamente queimada e caiu no chão. Vendo aquilo, ela percebeu que era o fogo do inferno e ficou impressionada. A besta do sangue de dragão de nível 8 foi eliminada instantaneamente. Olhando para o portador do fogo do inferno, Nini agradeceu por ter salvado sua vida e perguntou se podia saber o nome dele. Então ele revelou ser o Lin Yi. Lin vem de amanhecer e Yi de noite. Admirada, ela perguntou de que academia ele era e disse que como ele salvou sua vida, precisava agradecer de forma apropriada. Só que Yulin já estava
estava de saco cheio dela e respondeu que não precisava, que tinha sido uma ajudinha de nada. Quando ele já estava se preparando para ir embora, a Nini se levantou de repente pedindo para ele esperar, mas ele foi direto e mandou que ela não o seguisse, avisando que mais à frente teriam monstros ainda mais fortes e que definitivamente não era um lugar para alguém com a força dela. Ainda aconselhou que ela desse um jeito nas roupas, já que quase não tinha sobrado nada. Na hora que a Nini percebeu, ficou toda sem graça e acabou tropeçando, caindo no chão de novo. Enquanto ele ia embora, ela começou a gritar, dizendo que um dia ia alcançar ele e que estaria com orgulho ao lado dele. Depois de se afastar um pouco, Yulin ficou aliviado, acreditando que assim iria conseguir se livrar daquela maluca que não ia mais ficar no pé dele. Quando parou para ver os próprios status, acabou pensando que tinha perdido tempo demais com ela e que o melhor mesmo seria focar em rushar para subir de nível logo. Foi então que ele ficou surpreso ao ver que a nova magia proibida dele tinha um efeito bem louco. Ela sacrificava 2 anos da sua vida para anular qualquer ferida fatal. Aí ele entendeu o motivo daquela classe ser conhecida por encurtar tanto a expectativa de vida, já que tudo ali funcionava às custas disso. Só que no caso dele, essa regra não se aplicava. Então para ele, era mais como se fosse uma habilidade divina. Com essa magia proibida, ele sabia que não precisaria mais se preocupar com coisas como ser apunhalado no coração pelas costas. E o melhor de tudo era que as magias proibidas que normalmente exigem sacrificar o coração ou a cabeça poderiam ser usadas de forma ativa. Definitivamente, ele percebeu que aquilo era quebrado demais. Agora ele poderia rushar vários níveis sem qualquer tipo de restrição e ninguém seria capaz de pará-lo. No terceiro dia, do lado de fora do campo de testes, todos já estavam ansiosos. Afinal, era o último dia. Um deles até comentou que já ficaria satisfeito se pelo menos uma das crianças conseguisse alcançar o nível 8. Logo depois, o diretor apareceu e se juntou ao grupo dando bom dia. Alguns ainda estavam meio desconfortáveis com a situação e um deles perguntou o que tinha de mais em ter 2 alunos de classe SSS. Outro já completou dizendo que, na verdade, às vezes o nível alcançado era mais importante do que o próprio rank de classe. Alguém também lembrou que o nível mais alto já alcançado no teste do reino secreto de Xinchen era o 11 e que ninguém tinha quebrado esse recorde até hoje. Esse mesmo lembrou que o estudante que conseguiu isso era da academia Yukai. O diretor Su confirmou, mas ficou pensando que esse ano alguém poderia finalmente quebrar esse recorde. O diretor de Xinchen, confiante, acreditava que sim, que um de seus estudantes conseguiria. De repente um homem se aproximou, comentando que os diretores tinham um gosto bem refinado e logo depois perguntou se podia se juntar à brincadeira. Era o Sr. Zug. O diretor falou que já fazia um tempo que não se viam e ainda comentou que era uma honra ter ali a presença do maior astrólogo de Xinchen. Zug, bem humilde, respondeu que era muita gentileza e que ele só tinha ido mesmo para ver sua querida filha Nini. Logo depois, ele perguntou ao diretor se a Nini não tinha causado nenhum problema ultimamente. O diretor respondeu que, na verdade, ela era o orgulho da academia Xinchen. De repente, todos ouviram um barulho e perceberam que alguém estava saindo do portal. O Sr. Zug achou aquilo estranho, afinal ainda não era hora de acabar. O diretor também achou esquisito e pensou que talvez quem estivesse saindo pudesse estar ferido. Mas para surpresa de geral, quem saiu do portal foi a própria Nini. Ela foi andando até eles, perguntou por que o pai estava ali e cumprimentou o diretor. O pai dela ficou surpreso e falou que o tempo ainda não tinha acabado, enquanto o diretor logo quis saber a que nível ela tinha conseguido chegar. Foi então que a Zugni revelou ter chegado no nível 12, deixando todos os diretores chocados. Ela não só quebrou o recorde com facilidade, como ainda saiu antes do tempo terminar. Mesmo assim, o pai dela comentou que ela era muito impaciente e que se tivesse esperado até o fim, provavelmente teria conseguido alcançar o nível 13. Mas a Nini respondeu que estava um tédio, já que levava anos para encontrar um monstro de nível 10 e quando encontrava o XP era ridiculamente baixo. Só que na verdade, ela tinha saído mais por um motivo especial. Em pensamento, ela decidiu que precisava encontrar o tal Lin Ye e que dessa vez ele não escaparia dela. Na mesma hora, Yulin acabou espirrando do nada. Até achou estranho, já que nem estava frio e ficou se perguntando se alguém estava falando dele. Além disso, ele percebeu que todos os monstros de nível 10 tinham sumido e acreditou que talvez fosse porque ele já tinha subido demais de nível. Para continuar farmando, ele decidiu expandir a área de busca, testando uma nova magia que tinha acabado de aprender. Essa magia se chamava Dança Instantânea. O conjurador precisava sacrificar um órgão e em troca ganhava agilidade proporcional à importância desse órgão. O máximo era conseguir 10 vezes mais agilidade com uma duração de 1 hora.
Então ele não pensou duas vezes e sacrificou um rim, ganhando assim 10 vezes mais agilidade. Chegou até a comentar para si mesmo que nem mesmo um assassino de nível 50 teria tanta velocidade. Em seguida, disparou como um raio, achando aquilo simplesmente o máximo. Enquanto fazia a busca em altíssima velocidade, acabou encontrando 3 louva-a-Deus da tempestade e sem perder tempo sacrificou a bexiga para lançar uma magia proibida. Com um trovão feroz cinzento, ele deletou os 3 monstros num piscar de olhos. Enquanto isso, o tempo do teste já estava quase acabando e vários alunos estavam assustados. Nini começou a achar estranho, se perguntando por que Lin Yi ainda não tinha aparecido. Um dos instrutores avisou que faltavam apenas 5 minutos para terminar o teste e pediu para os candidatos retornarem à área designada de cada academia. Vendo que estava bem perto de acabar, um dos diretores comentou que parecia que o recorde daquele ano ficaria mesmo com a Zug e Nini. Outro também comentou que a Academia Shinshen deu sorte em ter conseguido 2 alunos de classe SSS e perguntou se o outro aluno ainda não tinha saído. O instrutor reforçou que faltavam apenas 3 minutos. Nini ficou surpresa, achando que tinha perdido o Lin Yi de vista, mas estranhou, já que não tinha saído da frente do portal nem por um segundo. Logo depois, ela sentiu uma energia saindo do portal e acreditou que talvez fosse ele. E realmente, quem saiu do portal foi Yu Lin. Ela logo perguntou por que era ele. Sem entender muito bem, ele só respondeu que o tempo estava acabando e por isso precisou sair. Ainda pergunta se tinha algum problema. A garota virou as costas dizendo que ele era um covarde e pediu para ele não falar mais com ela, deixando o Yu Lin ainda mais confuso, achando que ela só poderia ser maluca. Assim que o diretor se aproximou dele, disse que finalmente ele tinha saído e perguntou qual era o seu nível. Yu Lin cumprimentou o diretor e revelou ter chegado ao nível 16. Na hora que ouviram isso, ninguém acreditou. Parecia simplesmente impossível, já que o recorde desse teste era só nível 11. Todos começaram a se perguntar como um novato conseguiu fazer isso. Logo começaram a fazer as contas. Para chegar ao nível 16, precisava ter acumulado um total de 120 mil de XP, sendo que os monstros mais fortes do Reino Secreto eram de nível 10, e matar um deles dava só 100 de XP. Isso significava que ele teria precisado matar 1.200 monstros de nível 10. E aí todo mundo ficou se perguntando como isso era possível. O diretor da academia ficou extremamente animado, afirmando que Yu Lin era sem dúvidas o orgulho da Academia Shinshen. Já o Sr. Zug também reconheceu que o feito dele era realmente notável, mas enquanto isso, Nini demonstrou um certo desprezo, questionando o valor de ser um nível 16. Ela lembrou que o Yu Lin é um conjurador de magias proibidas, e que ao usá-las de forma tão imprudente, era até esperado que subisse de nível rapidamente. Esse comentário fez com que um dos diretores finalmente entendesse toda a situação, percebendo que o avanço repentino do Yu Lin fazia sentido. A partir daí, começaram a surgir comentários de que ele era completamente maluco por usar tantas magias apenas para subir de nível dentro do Reino Secreto. Alguns até apontaram que conjuradores dificilmente ultrapassam os 25 anos de idade e que naquela velocidade Yu Lin provavelmente nem chegaria aos 20. Também chamaram de estúpido, acusando-o de estar trocando a própria vida apenas por um pouco de fama. Porém, outro cara pediu respeito, lembrando que Yu Lin colocou sua própria vida em risco para impressionar a todos e por isso merecia ter pelo menos alguns dias de glória. Logo depois, o diretor Su apareceu e questionou de forma direta o motivo de Yu Lin ter feito aquilo, suspeitando que poderia ter agido sob as ordens do diretor Gao. Ainda alertou que ele poderia estar sendo enganado, trocando a própria vida pela honra da academia. Mas o diretor Gao rapidamente desmentiu qualquer acusação, afirmando que jamais faria algo do tipo com seus próprios estudantes. Foi então que Yu Lin se pronunciou, deixando claro que ninguém o forçou a nada. Ele contou que nasceu em uma família pobre, que sempre foi desprezada e que agora, ao ter a chance de mudar seu destino, não seria um covarde. Mesmo que aquela escolha representasse o seu fim, ele queria que todos soubessem que ele também conseguiu deixar sua marca. O Sr. Zug, impressionado com a determinação do jovem, o aplaudiu e reconheceu que ele realmente tinha grandes ambições. Não deixou de destacar que, independente de qualquer coisa, Yu Lin agora era o aluno com o nível mais alto e também o número 1 da academia. Nesse momento, o Sr. Zug se apresentou como o pai da Zug Ni e, de forma respeitosa, disse que se Yu Lin precisasse de qualquer coisa no futuro, poderia contar com ele. Só que ao ouvir isso, Nini ficou furiosa, contestando imediatamente que Yu Lin não era o número 1. Ela garantiu que assim que Lin Yi saísse do portal, teria um nível ainda maior do que o dele. O Sr. Zug, curioso, quis saber quem era esse tal de Lin Yi. Os diretores, por sua vez, ficaram intrigados e começaram a comentar entre si dizendo que nunca tinham ouvido falar nesse nome. Porém, Nini insistiu que ele sim era o verdadeiro orgulho da academia e que tudo logo seria comprovado. Enquanto
ouvir essa discussão, Yulin percebeu que Nini estava depositando todas as suas esperanças em alguém que nem existia e concluiu que ela estava sendo uma completa idiota. Pouco depois, Yulin informou que se não tivessem mais nada para falar, ele iria voltar para casa. O Sr. Zug desejou que ele se cuidasse, enquanto o diretor lembrou que o teste formal aconteceria dali 3 dias, recomendando que ele aproveitasse para descansar. Nesse momento, foi anunciado que o tempo havia se esgotado e o teste tinha oficialmente terminado. Nini ficou confusa, pois não viu o portador do fogo do inferno saindo do portal, então descontou a frustração em Yulin, culpando-o por não ter conseguido encontrar o tal guerreiro. O Sr. Zug colocou a mão sobre o ombro da filha e ela, desconfiada, perguntou se ele não acreditava nela. Ainda reforçou que Lin Yi era um gênio que tinha salvado sua vida. O pai respondeu que acreditava sim, mas perguntou se ela tinha saído antes do teste acabar para tentar identificar essa pessoa. Quando Nini confirmou que sim, o Sr. Zug achou estranho e levantou a possibilidade de que talvez Yulin fosse quem ela estava procurando. Porém, ela logo descartou essa ideia, lembrando que Yulin fugiu de medo quando a besta de sangue do dragão apareceu, enquanto Lin Yi demonstrava extrema habilidade com o elemento fogo, algo que não combinava nada com o perfil do Yulin. Enquanto isso, já em casa, Yulin do nada espirrou novamente e ficou se perguntando quem estaria falando mal dele pelas costas. Não teve dúvidas de que devia ser aquela idiota da Zugni. De repente, alguém começou a bater na sua porta, o que o deixou surpreso. Afinal, não esperava receber visitas. Ao atender, se deparou com um homem que se apresentou como gerente da empresa Shinshen, Solução Oral Rei do Cérebro Limitada. Curioso, Yulin quis saber o que ele poderia fazer por ele. O gerente então anunciou que trazia ótimas notícias. A empresa tinha ficado sabendo que, após a sua troca de classe, Yulin quebrou o recorde do Reino Secreto. Por isso, ele estava sendo convidado para testar um produto da empresa com a promessa de uma remuneração bem generosa. Quando Yulin quis saber exatamente quanto seria essa remuneração generosa, o homem apenas levantou 3 dedos. Yulin, sem entender, perguntou se seriam 3 o quê? E o gerente revelou que eram 3 milhões. Yulin ficou impressionado com a quantia, mas o homem continuou explicando que o produto servia para aumentar a inteligência e, além disso, promovia a regeneração celular. Disse que ao tomar aquele frasco, Yulin se sentiria vários anos mais jovem. Enquanto abria o frasco, Yulin pensava que aquilo valia vários de seus rins e que a fama realmente tinha lá seus benefícios. O gerente ainda reforçou que a empresa era centenária e oferecia uma garantia de reembolso de 10 vezes o valor pago caso o produto não funcionasse. Confiante, Yulin começou a beber o conteúdo, achando até que o gosto era doce, mas logo depois começou a sentir uma tontura estranha e acabou desmaiando. Assim que ele caiu no sofá, o homem ligou para o chefe, avisando que uma única garrafinha tinha sido suficiente e que inclusive já tinha um plano reserva para garantir tudo. O chefe, satisfeito, mandou que ele levasse o garoto até ele. Algum tempo depois, o homem transportou Yulin desacordado para um galpão abandonado. Ele mesmo não entendia porque o chefe estava obcecado em encontrar aquele estudante. Quando chegaram, o chefe parabenizou o subordinado pelo bom trabalho, mas também avisou que perguntas indesejadas não seriam toleradas. Deixou claro que ninguém poderia entrar naquele lugar sem sua autorização, sob risco de morte. Esse chefe era o mesmo que, anteriormente, tinha comprado alguns órgãos do Yulin. Agora, ao olhar para o garoto, ficou surpreso ao perceber que todos os órgãos que tinha adquirido estavam completamente regenerados, algo que ele achou simplesmente fascinante. Empolgado, começou a imaginar que, com aquele garoto, poderia finalmente desvendar o segredo para a regeneração de órgãos. Nesse momento, outra pessoa comentou que com esse poder, ele teria domínio supremo, toda a fortuna do mundo e até mesmo os mais poderosos se ajoelhariam diante dele. O homem concordou com isso, mas logo caiu em si e percebeu assustado quem tinha acabado de dizer aquilo. Olhando em direção à cadeira, ficou em choque ao ver Yulin sentado tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Sem saber como aquilo era possível, já que a substância que aplicaram era forte o bastante para derrubar um elefante por 6 horas. Yulin então demonstrou sua curiosidade, querendo entender como eles tinham encontrado. O homem, por sua vez, sacou a espada, decidido a não ser mais tão educado, e ordenou que Yulin se rendesse, prometendo que assim ele não perderia nenhum membro. Analisando rapidamente os status do oponente, Yulin percebeu que ele também possuía uma classe chamada Lâmina Fantasma e que já estava no nível 20. Diante da ameaça, Yulin reconheceu que não tinha muita escolha a não ser agir. No entanto, pensou que se usasse o elemento fogo, acabaria queimando tudo ao redor e chamando muita atenção, o que não seria nada bom naquela situação. Por isso decidiu usar uma das suas magias proibidas mais perigosas, o Olhar do Congelamento Eterno. Essa magia, apesar de extremamente poderosa, tinha um preço altíssimo. Ela sacrificava os olhos do conjurador, congelando tudo que estivesse ao seu alcance, mas o deixando completamente cego depois. Enquanto começava
começava a executar a magia, o homem, já tomado pelo medo, não conseguia entender que tipo de feitiço era aquele que Yulin estava usando. Então ele começou a ser congelado e não conseguia quebrar o gelo com sua lâmina. Ao quebrar a lâmina, ele acha que aquilo era impossível, já que o seu nível era superior ao do garoto, e mesmo sendo um conjurador de magias proibidas, não era possível te derrotar com uma única magia. Então pergunta que tipo de aberração ele era. Antes de congelar completamente o inimigo, Yulin quis ter certeza de uma coisa, e perguntou se havia mais alguém que soubesse sobre sua habilidade especial de regenerar órgãos. O homem, já resignado, revelou que jamais contaria algo tão importante assim para outra pessoa. Com essa confirmação, Yulin decidiu confiar nele, e com uma frieza impressionante, disse que faria aquilo ser rápido e indolor. Sem hesitar, avançou com um soco certeiro, quebrando o gelo ao meio e encerrando a luta de uma vez. Logo depois, Yulin refletiu, achando melhor da próxima vez sacrificar o estômago. Afinal, aquela coisa nojenta que tomou antes ainda o incomodava bastante. Ao sair do galpão sem perder tempo, ele já tinha eliminado 3 inimigos, deixando apenas um vivo, justamente para conseguir informações. O homem, apavorado, começou a implorar pela vida, mas Yulin manteve a frieza, queria apenas saber quem era o chefe por trás de tudo aquilo. O homem, com medo, disse que não podia revelar, mas Yulin o encarou friamente, deixando claro que só tinha 2 opções: falar ou morrer. Desesperado, o homem cedeu e revelou que o chefe era o rei do subterrâneo Xinchen, um homem chamado Kensei. Ao ouvir esse nome, Yulin ficou pensativo. Aquilo soava familiar. Ele logo suspeitou que Kensei poderia ser um dos 10 filantropos mais influentes da cidade de Xinchen. Isso complicaria bastante a situação. Enquanto isso, no mercado clandestino bem no subterrâneo de Xinchen, Kensei, furioso, ouvia os capangas informarem que um de seus homens havia sumido. O mais impressionante era que um mero estudante havia conseguido escapar. O capanga explicou que perderam contato com o homem fazia mais de meia hora e que, ao chegarem no local, encontraram tudo completamente queimado. Pelo tipo de fogo, concluíram que provavelmente tinha sido obra de algum trabalhador. Kensei, irritado, ordenou imediatamente que encontrassem o garoto. Enquanto isso, Yulin já se dirigia até a casa de um jovem rico. Assim que o garoto ficou sabendo que Yulin estava vindo, enviou alguém para buscá-lo imediatamente. Assim que chegaram, o garoto comentou que já havia conversado com o pai sobre os 2 milhões que Yulin pediu, mas Yulin cortou o assunto, deixando claro que estava se sentindo desrespeitado sobre aquele papo de dinheiro naquele momento. Afinal, agora ele o reconhecia como subordinado, e para Yulin dinheiro era apenas um detalhe pequeno. O garoto então disse que não tinha mais nada a acrescentar e pediu para Yulin considerar aquela casa como sua também. Enquanto caminhavam, o garoto refletia, pensando que o pai tinha razão. Yulin realmente era um cara simples que se preocupava demais com as aparências. Yulin, por sua vez, estava mais preocupado com outra coisa. Se perguntava se os homens de Cassim teriam coragem de vir atrás dele mesmo dentro da poderosa família Ji. De repente, Yulin foi surpreendido por várias empregadas dando bom dia ao jovem mestre. Ele ficou impressionado, pensando como realmente fazia sentido que tantas pessoas quisessem ser ricas, pois a vida de ricos era de fato completamente diferente. Logo em seguida, o garoto perguntou a Yulin qual das empregadas ele mais gostou e disse que poderia mandar que elas o servissem à noite. Yulin, um pouco sem graça, respondeu que não recusaria, mas não demorou muito e uma das empregadas puxou Yulin, dizendo que iriam ajudá-lo a se trocar. Totalmente envergonhado, Yulin tentou dizer que estava apenas brincando, só que o garoto logo falou para ele não ser tímido, mandando as empregadas seguirem com a ajuda, e que depois, quando estivesse pronto, iriam fazer algo bem maneiro. Curioso, Yulin perguntou o que seria, e o garoto respondeu que ele descobriria assim que chegassem. Pouco tempo depois, Yulin foi levado até o leilão anual de Xinchen. O garoto comentou que talvez Yulin nunca tivesse estado ali antes. Explicou também que todos da cidade estariam presentes e que queria apresentar algumas pessoas importantes para Yulin. Mas Yulin, mais interessado em resolver a própria fome, pediu para ele ir na frente e não se preocupar que ele iria comer primeiro. Vendo Yulin correndo até a mesa cheia de comida, o garoto apenas sorriu, pensando que pessoas pobres sempre seriam pobres e que Yulin ainda era muito inexperiente. Enquanto Yulin devorava vários pratos, pensava que tinha passado a noite inteira ocupado e agora estava morrendo de fome. Depois de sacrificar o estômago, ele precisava comer bem para se recuperar. Enquanto ele estava distraído com a comida, uma voz surgiu perguntando o que ele estava fazendo ali. Ao se virar, Yulin se deparou com a Zugni, que imediatamente o reconheceu. A colega de Nini, confusa, perguntou quem era Yulin. Yulin, ao perceber quem era, apenas virou de volta, refletindo como sempre acabava se esbarrando com aquela mulher em todo lugar. Enquanto isso, Nini explicava para a amiga que aquele era o cara de quem ela havia falado durante o teste no Reino Secreto. A amiga perguntou se ele era o famoso portador do elemento fogo, mas Nini logo respondeu que nem de perto, disse que ele era o covarde que fugiu e a deixou sozinha com o monstro e que encontrar ele ali só
podia ser má sorte. Em seguida, puxou a amiga para ir embora. Yulin ficou olhando, se perguntando qual seria a reação dela se soubesse a verdade, que ele na realidade era sim o portador de fogo. Logo depois, um grupo se aproximou. Era o mesmo garoto rico que agora apresentava o Yulin aos amigos como seu chefe. Um dos garotos, surpreso, perguntou se aquilo era uma piada, pois não fazia sentido alguém como Yulin ser chamado de chefe. Mas o jovem Ji logo mandou que tomassem cuidado com o que diziam. Afinal, pessoas comuns não tinham qualificação para serem chefes dele. Em seguida, perguntou se eles sabiam qual era o nível de Yulin. Assim que descobriram que ele estava no nível 16, ficaram impressionados. O nome até soava familiar, e logo perceberam que ele tinha ficado em primeiro lugar no teste do Reino Secreto. Mas surpreendente ainda era o fato de que, quando saiu de lá, ele estava apenas no nível 6. Yulin, tranquilo, mandou eles não ficarem tão surpresos e até comentou que tinha algumas ideias para subir ainda mais de nível. Disse também que se pudessem sair da cidade, ele poderia ajudá-los a evoluir e que todos poderiam alcançar ótimos resultados no grande teste. Na hora, todo mundo ficou empolgado com a ideia, mas o jovem Ji logo revelou que, para evitar esse tipo de coisa, todos estavam proibidos de sair da cidade antes do grande teste. Yulin então comentou que ouviu falar que a passagem para o grande teste seria fora da cidade, e que quem sabe poderiam fazer isso durante a viagem. O garoto entendeu imediatamente o plano e gostou da ideia, mas Yulin foi sincero, dizendo que talvez não funcionasse tão bem, afinal mesmo com o nível alto, ele não tinha bons equipamentos. Nesse momento, o garoto colocou a mão no ombro dele, dizendo que arrumar equipamento seria a parte mais fácil. Apontando para o palco do leilão, garantiu que não era para o Yulin se preocupar, que se ele ajudasse o grupo a subir de nível, mais tarde poderia escolher qualquer equipamento que quisesse. Yulin ficou surpreso, perguntando se ele estava falando sério. O garoto sorriu e confirmou que sim, e que se pudesse ajudar Yulin a ter uma performance ainda melhor no teste, o pai dele financiaria sem se preocupar com o quanto de dinheiro fosse necessário. Um tempo depois, o evento começou oficialmente. Uma mulher subiu ao palco, se apresentando como a leiloeira do dia. Em nome do pavilhão de tesouros, ela deu boas-vindas a todos os presentes e desejou que cada um conseguisse arrematar os itens que desejavam. Sem enrolar muito, ela logo apresentou o primeiro item, um pergaminho de habilidade épica do tipo fogo, adequado para magos. A leiloeira anunciou que o preço inicial era de 500 mil, com um lance mínimo de 10 mil, e logo pediu para começarem os lances. Assim que liberou, várias pessoas começaram a competir, fazendo o valor subir rapidamente até chegar em 600 mil. De repente, o Sr. Zug apareceu e do nada mandou um lance de 3 milhões. Todo mundo ficou chocado com aquilo. Observando a situação, Yulin percebeu que ele estava gastando tanto dinheiro assim, comprando livros de habilidades porque sua filha tinha despertado com o elemento fogo. E até comentou mentalmente que realmente quem tem dinheiro faz o que quiser. Ainda bem que Yulin não precisava se preocupar com isso, afinal, sendo um conjurador de magias proibidas, não fazia sentido ele investir em pergaminhos de habilidades. Na hora ele virou pra Lin Yu e falou, como sua classe é de espadachim de nível A, era melhor dar um lance em qualquer habilidade que interessasse, porque essas habilidades poderiam te salvar no momento em que você mais precisar. Logo depois, a mulher do leilão anunciou o próximo item, dizendo que era excepcionalmente raro, o Anel Imperador Dragão Rui. Esse anel aumentava 30 pontos no atributo espiritual e ainda vinha com uma habilidade passiva muito top chamada Possessão do Dragão. O lance inicial era de 2 milhões e dessa vez o lance mínimo era de 100 mil. Assim que autorizou o começo, os lances começaram a pipocar e rapidamente chegaram a 3 milhões. Yulin na mesma hora comentou que um anel que aumentava tanto o atributo espiritual seria perfeito para eles, então mandou Lin Yu fazer um lance. O garoto, sem pensar muito, foi até o pai e pediu para ele entrar na disputa. E foi aí que, sem nem piscar, o homem deu um lance de 8 milhões. Na cabeça dele, gastar essa grana toda para o filho conseguir entrar em uma escola prestigiada valia muito a pena. Além disso, ele sabia que sua magia anuladora tinha uma vida útil muito curta e no fim das contas, quando Yulin morresse, aquele equipamento acabaria voltando para a família Ji de qualquer jeito. Só que quando os lances estavam quase encerrando, Kenshin apareceu do nada e jogou um lance de 10 milhões. Ele olhou para o presidente Ji e perguntou tranquilamente como ele estava. Só que nesse momento Lin Yu percebeu que era o Kenshin, o rei do submundo, e ficou pensando o que esse cara estava fazendo ali. Yulin também percebeu quem ele era e ficou surpreso ao descobrir que aquele era o famoso Kenshin. Sem perder tempo, ele tentou disfarçar, escondendo o rosto para não ser reconhecido no meio daquela multidão. O presidente Ji, sem entender o que estava acontecendo, perguntou pro Kenshin se o grupo deles tinha ofendido eles de alguma forma e pediu para ele explicar. Só que Kenshin, já completamente irritado, falou na lata que eles mataram seus homens e ainda queriam uma explicação. O presidente, sem fazer ideia do que estava falando, respondeu que se Kenshin estava procurando confusão, o grupo Ji não era qualquer um, e só para reforçar, subiu o lance para 12 milhões.
Kenshin ficou ainda mais furioso, aceitou o desafio e deixou claro que queria ver quem aguentaria até o fim. Enquanto eles estavam saindo do leilão, Kenshin perguntou de novo para um de seus capangas se eles tinham verificado direitinho a informação, se o carro que apareceu perto do depósito realmente pertencia ao grupo D. O capanga confirmou na hora que não tinha dúvidas e o carro tinha ido até a vila da família D naquela mesma manhã. Ao ouvir isso, Kenshin ficou com aquele olhar sombrio, frio e pensou: o grupo D não vai poder me culpar quando eu eliminar toda a família deles. Pouco tempo depois, o anel foi finalmente arrematado por 13 milhões pelo presidente D. Ele não perdeu tempo, entregou direto pro Yulin e perguntou com um sorriso se ele tinha gostado do anel. Yulin respondeu que sim e agradeceu, chamando o homem de tio D. Então Yulin perguntou ao pai quem era aquele cara, e aí veio a revelação. Ele explicou que aquele cara era o Kenshin, o rei do submundo. Falou também que, apesar da fama, Kenshin sempre quis mudar de vida e se tornar um verdadeiro homem de negócios, mas pelo visto agora estavam começando a se meter com o grupo D. Yulin comentou que, no fim das contas, o grupo D sempre atrai muita atenção indesejada, então o melhor seria todo mundo tomar mais cuidado daqui pra frente. E o presidente concordou na hora. Assim que Yulin equipou o anel Imperador Dragão Rui, o atributo espiritual dele aumentou em 30 pontos. Além disso, o anel podia ser refinado, e a passiva Possessão do Dragão abençoava o portador com a energia do dragão, aumentando também a sorte em 10 pontos. Yulin ficou super animado com os atributos que recebeu e falou pro tio D não se preocupar, que ele ia dar um jeito de carregar o Lin Yu e garantir que o garoto conseguisse entrar numa escola prestigiada. O presidente riu e respondeu que não precisava de tanta formalidade. Afinal, eles já estavam bem próximos agora, quase como família, e perguntou o que mais eles precisavam. Mais tarde, Lin Yu, já exausto, comentou que graças ao Yulin, o pai dele estava disposto a gastar muito com equipamentos. Em seguida, perguntou qual equipamento o Yulin gostaria e disse para ele escolher o que quisesse. Entre as opções, tinha o Anel do Relâmpago Azul, que aumentava o atributo espiritual em 15 e tinha uma passiva que fortalecia as habilidades de luz em 20%. Tinha também o Anel de Lua Derretida, que aumentava o poder espiritual em 200 pontos e também podia ser refinado. E para fechar, o Bracelete Yan Duplo, que aumentava o atributo espiritual em 40 e tinha uma passiva que melhorava bastante o fator de cura. Yulin, sem pensar duas vezes, escolheu todos esses itens, principalmente os braceletes, porque mesmo que o segredo dele fosse descoberto por outras pessoas, ele poderia usar esse item para aliviar a tensão. E claro, não podia faltar aquela espada. Com ela, Yulin poderia usar sua magia anuladora de nível 10. A espada tinha um nome bem imponente: Ruptura da Queda Estelar. Ela aumentava em 300 pontos a força e ainda tinha uma passiva chamada Luz Estelar, que fazia com que, sob a luz das estrelas, a força bônus da espada fosse aumentada continuamente, podendo chegar até 100 pontos a mais. Mas tinha um detalhe importante: com a magia anuladora e a técnica da espada Yanzhou, toda vez que causasse dano com a espada, Yulin perderia 1 ano de vida. Em compensação, o dano da espada dobraria, podendo acumular até o máximo de 99 vezes. Yulin, olhando tudo isso, falou que com aquela espada, eles seriam invencíveis no teste. Enquanto isso, a Zugni, tomando banho, pensava sozinha que não entendia o que a família D viu naquele covarde. Ela percebeu que a família D tinha gastado mais de 100 milhões em equipamentos, uma quantia absurda, ainda mais se tratando do Yulin, que sempre foi considerado um cara comum. Na hora ela ficou desconfiada, pensando se eles estavam tramando alguma coisa em segredo. De repente, um dos funcionários se aproximou, avisando que a senhorita Liu tinha acabado de chegar. Mas ela não estava sozinha, tinha vindo com outra pessoa que dizia ter informações importantes sobre alguém que ela estava procurando. Mi ficou surpresa na hora, já levantou animada, cheia de esperança, achando que finalmente tinham notícias sobre o Lin Yi. Então rapidamente pediu para que os dois esperassem por ela na sala de visitas. Pouco tempo depois, enquanto descia as escadas apressada, já foi perguntando direto se tinha informações sobre ele. Sua amiga então a apresentou ao investigador Juan, dizendo que ele tinha algo para contar sobre o tal Lin Yi. O investigador confirmou, dizendo que realmente tinha informações, mas infelizmente não eram boas notícias. Na mesma hora, Mi ficou preocupada e perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Juan explicou que uma fazenda em Xinchen tinha sido completamente destruída por um incêndio e várias pessoas morreram naquele fogo. Eles encontraram vestígios bem específicos por lá e, rastreando esses vestígios, levaram até o Lin Yi. Por causa disso, o departamento de investigação estava pedindo a colaboração dela na investigação. Mi ficou em choque e não conseguia acreditar. Ela logo disse que era impossível, ele não podia ser um assassino e, se fosse, não teria
teria te salvado antes. Sua amiga tentou acalmá-la e o investigador então explicou que o homem que ela estava procurando era capaz de usar o fogo infernal e tinha força suficiente para derrotar inimigos de nível 8 com apenas um golpe. Porém, durante toda a investigação, eles não conseguiram encontrar nenhuma outra informação sobre ele, mas havia outra pessoa que eles estavam querendo saber se ela conhecia. Assim que Annie perguntou quem era essa pessoa que o investigador mencionava, ele revelou que, segundo os resultados da investigação, havia uma grande chance desse tal Lin Ye que ela tanto procurava fosse na verdade o Yulin. Na hora, Annie ficou ainda mais surpresa com essa possibilidade, achando aquilo completamente absurdo. Para ela, Yulin era apenas um covarde, alguém que tinha medo da morte e que inclusive já tinha fugido quando ela mesma estava em perigo. Por isso considerava impossível que ele fosse o misterioso Lin Ye, ainda mais porque, até onde sabia, Yulin nem sequer conseguiu usar o poderoso fogo infernal. Enquanto Ni explicava isso, o investigador ativou discretamente um detector de mentiras e perguntou se ela tinha certeza do que estava dizendo. Ela reafirmou sua posição com convicção, ressaltando que foi a única pessoa que viu Lin Ye pessoalmente e por isso tinha plena certeza de que Yulin não poderia ser ele. Diante daquela resposta, o investigador, que era especialista em detectar mentiras, rapidamente percebeu que ele estava falando a verdade. Para ele, não havia como alguém mentir na sua frente sem ser pego, especialmente com o polígrafo ativado. Assim, ele concluiu que o assassino realmente não era o Yulin. Após isso, ele agradeceu pela cooperação e garantiu que não iria mais incomodá-la. No entanto, pediu que, caso soubesse de qualquer nova informação, entrasse em contato imediatamente. Ni sorriu e respondeu que faria isso. Enquanto isso, a cena volta para Yulin, que comentava que eles precisavam testar os novos equipamentos e perguntou para onde estavam indo. Lin então explicou que eles estavam justamente no local que ele havia mencionado anteriormente, onde poderiam testar tudo de forma prática. Logo em seguida, uma mulher recebeu os dois e perguntou se eles gostariam de realizar o treinamento naquele momento. Lin confirmou dizendo que sim, que estavam ali exatamente para testar alguns equipamentos. A mulher então pediu para que eles entrassem e perguntou qual era o nível do Yulin. Ao ouvir que ele estava no nível 16, ela informou que poderia arrumar uma sala de treinamento adequada para pessoas de até nível 20, com custo de 100 mil por hora. No entanto, Yulin surpreendeu ao dizer que, na verdade, queria uma sala de treinamento para níveis de até 40. Ao perceber isso, a mulher entendeu rapidamente o que ele queria, sem perder tempo arranjou uma enorme sala de treinamento própria para quem estivesse até o nível 40, deixando tudo preparado para que eles pudessem começar o teste. Diante de milhares de bonecos de treinamento, Yulin começou a sacar sua espada, percebendo que não havia câmeras no local. Isso significava que ele podia agir livremente, sem se preocupar em ser observado. Primeiro decidiu testar o poder da Espada da Vida, ativando sua habilidade a Reencarnação Ardente. Em seguida partiu para cima dos bonecos, fatiando tudo que parecia pelo caminho. Assim que ativou a Espada da Vida, uma imensa luz azul se espalhou, destruindo tudo ao redor com uma força impressionante. Empolgado com o resultado daquela magia, Yulin disse para si mesmo que era hora de testar outras magias proibidas. Enquanto isso, do lado de fora, o jovem Lin conversava com a mulher que havia os recebido. Ele comentou que o teste estava próximo e quando seu chefe treinava, costumava ficar um pouco fora de controle. A mulher sorriu e respondeu que com tanto esforço e dedicação, ele certamente alcançaria ótimos resultados. De repente, Yulin saiu da sala surpreendendo os dois. Disse que estava um pouco cansado e queria descansar. Antes de sair, aproveitou para perguntar se precisava pagar por ter quebrado algumas coisas na sala de treinamento. A mulher, achando que ele estava apenas brincando, respondeu que se um combatente de nível 16 conseguiu danificar alguma coisa dentro de uma sala projetada para guerreiros de até nível 40, então o problema era a qualidade da sala e não ele. Por isso, como poderiam cobrar qualquer tipo de compensação? Meio sem jeito, Yulin apenas concordou, disse que estava tudo bem e logo chamou o jovem Lin para irem embora. Assim que eles saíram, a mulher entrou na sala de treinamento e ficou completamente chocada com o que viu. Ao se deparar com a sala praticamente destruída, ela ficou espantada sem acreditar no que estava vendo e se perguntou assustada como aquilo poderia ser possível. Enquanto isso, lá na residência da família Ji, um dos seguranças foi pego de surpresa e levou um corte no pescoço. Na hora, o colega perguntou o que tinha rolado, mas nem deu tempo de perceber. Foi atacado na surdina e teve o pescoço quebrado na hora. Com os barulhos rolando lá fora, o presidente Ji começou a se perguntar o que estava acontecendo. Logo depois, um dos subordinados dele abriu a porta todo arrebentado e só conseguiu dizer pro mestre fugir o mais rápido possível. Só que nem teve chance. Na mesma hora, foi morto por uma espada que atravessou o peito dele sem dó. Era o próprio Kenshin. Depois de matar o cara na maior frieza, ainda sorriu e falou pro Sr. Ji que finalmente eles estavam se reencontrando. Assustado, o Sr. Ji até tentou apontar a arma pro Kenshin, mas perdeu a mão na hora com um corte rápido e preciso da espada. Quando caiu no chão, o Kenshin pisou no rosto dele e falou que ele era um idiota de tentar usar uma arma contra um despertado. Nesse momento,
momento, um dos capangas do Kenshin apareceu e avisou que não encontraram os garotos. Kenshin, já irritado, perguntou se eles tinham deixado mesmo aqueles dois moleques escaparem, e enquanto saía, mandou levarem o Sr. Ji junto, dizendo que ia deixar ele vivo só por mais um tempo. Pouco depois da invasão, os dois já estavam voltando para casa, mas o Mestre Lin achou tudo estranho e ficou se perguntando por que as luzes estavam todas apagadas. Foi aí que o Yulin sentiu um cheiro forte de sangue e saiu correndo direto para a entrada da casa. Assim que ele apertou o botão da trava da porta, os dois ficaram em choque vendo todos os guardas caídos no chão. A cena era tão horrível que o Mestre Lin ficou travado, sem acreditar que aquela era a mesma casa dele. Até achou que talvez tivesse entrado no lugar errado, mas o Yulin mandou ele ficar esperto porque ainda podia ter perigo ali. Nisso, o Mestre Lin Yu saiu correndo pro escritório, chamando pelo pai e pelo tio Fu, perguntando se ainda estavam ali. Enquanto isso, o Yulin viu uma carta deixada em cima do balcão e decidiu ver o que era. Ele pegou a carta e chamou Lin Yu pra ver junto. Quando abriram, descobriram que era um aviso. Se quisessem salvar o Sr. Ji, que estava sendo mantido refém no mercado clandestino do subterrâneo, teriam que levar o Yulin pra fazer a troca, e ainda ameaçaram que a cada 6 horas de atraso, iam cortar um pedaço do Sr. Ji. Lin Yu ficou completamente furioso. Já sabia que isso era coisa do Kenshin e jurou que ia acabar com ele por causa disso. Mas o Yulin disse que aquilo tudo só aconteceu por causa dele, então o Lin Yu tinha que ficar em um lugar seguro, que ele mesmo ia salvar o tio Ji. Só que o Lin Yu não aceitou de jeito nenhum. Ele também queria acabar com o Kenshin com as próprias mãos e salvar o pai. Enquanto ele falava, o Yulin deu um golpe na nuca do Lin Yu, apagando ele por um tempo. Segurando o garoto, Yulin pediu para ele confiar nele, que prometia trazer o tio Ji de volta em segurança. Depois de colocar o Lin Yu no quarto, o Yulin saiu com um olhar bem sério, dizendo que o Kenshin ainda ia conhecer o verdadeiro poder de um conjurador de magias proibidas que não liga para as consequências. Chegando no subterrâneo de Xinchen lá no mercado clandestino, logo na entrada do território inimigo tinha 2 guardas de olho em tudo. Yulin deu um salto silencioso para um beco para não ser visto pelos capangas. Quando espiou, percebeu que ainda estava a tempo de salvar o tio Ji, só que não esperava que os caras iam descobrir ele tão rápido assim, até achou impossível. Na hora, um dos capangas apontou a arma para ele e perguntou onde ele achava que estava se escondendo, porque ali tinha um monte de câmeras com visão noturna. Aí o Yulin ficou se perguntando por que tinha tanta tecnologia assim no mercado clandestino. O cara já manda o Yulin parar de enrolar, porque o Kenshin já estava esperando ele fazia tempo. Vendo que tinha sido descoberto e não tinha mais jeito, Yulin pensou que o mais simples era avançar logo e acabar com eles. Sem pensar muito, ativou a reencarnação ardente. Na hora, os capangas perceberam que ele era um conjurador de magias proibidas. Para ficar ainda mais forte, Yulin decidiu sacrificar o rim esquerdo, já que o direito já tinha se regenerado. Um dos caras falou que o chefe já tinha avisado que o moleque era muito problemático e mandou todo mundo começar a atirar nele. Só que no momento em que atiraram, uma energia enorme surgiu em volta do Yulin e já atingiu os primeiros capangas. Logo depois ele usou a dança fugaz e avançou nos outros dois, queimando eles com seu fogo infernal. Já sabia que depois de chegar nesse ponto, ninguém que tivesse visto aquilo podia sair vivo, senão seu segredo seria exposto. Então continuou avançando, certo de que o Kenshin ia se arrepender dessa escolha. Mas do nada, Yulin foi surpreendido por uma magia de vento que veio na direção dele. Com a agilidade dele, conseguiu desviar dos cortes, mas percebeu que eram rápidos demais. Quando olhou direito, viu que era um despertado do tipo vento que estava acima do nível 30. Um deles, irritado, perguntou como Yulin tinha coragem de vir sozinho e se ele não tinha medo de morrer. Mas o outro começou a rir, dizendo que a ordem do chefe era capturar ele vivo. E o colega respondeu que estava ciente disso. Mas o Yulin não se intimidou nem um pouco. Disse que era uma pena que a espada dele ainda estava com ele. Aí ativou a magia da espada da vida e mandou os dois virem pra cima para ver quantas vezes ele conseguiria cortá-los. O primeiro já ficou bolado e avançou dizendo para não ser tão arrogante. Mas o Yulin desviou do ataque e acertou sua primeira espadada. Em seguida, o outro apareceu por trás dizendo que ele era rápido, mas que não ia escapar da espada dele. Só que num piscar de olhos, o Yulin contra-atacou, acertando sua segunda espadada. Depois disso, os dois capangas começaram a rir e falaram que ele era rápido, mas perguntaram se ele achava mesmo que aqueles cortes fracos iam ser o bastante. O Yulin continuou avançando e disse para eles não se preocuparem e esperarem, que ainda nem conheciam as habilidades dele com a espada. Então mandou a terceira espadada, depois a quarta e foi combando uma atrás da outra até chegar na oitava. Esse último ataque foi tão forte que quebrou a espada do cara e ainda arrancou um dos braços dele. E o outro cara ficou assustado vendo o braço voando. A oitava espadada foi tão intensa que o Yulin sentiu uma dor forte no meio do peito. Aí o cara, todo espantado, perguntou como aquilo era possível e que técnica de espada era aquela. Só que com aquele olhar frio, o Yulin respondeu que ele não precisava
precisava saber e sem piedade finalizou o cara com a espada. O outro, que já tinha perdido um dos braços, ao ver aquilo ficou gritando que Yulin não era um humano e sim o próprio demônio. Como resposta, Yulin queimou ele com seu fogo infernal, fazendo o cara virar cinzas, e ficou ali olhando tudo acontecer sem nem piscar. Enquanto continuava avançando para encontrar o Kenshin, ele disse que já tinha avisado que ninguém sairia vivo naquela noite. Logo em seguida, uma baita explosão aconteceu na entrada, mas 3 capangas apareceram correndo desesperados, com resquícios de chamas infernais pelo corpo. Eles diziam que o Yulin era um monstro que não morria de jeito nenhum, não importava o que fizessem. Nesse momento, Yulin cortou a cabeça do primeiro cara com a primeira espadada, cortou o segundo ao meio com a segunda, mas o terceiro ainda continuava correndo pelas escadas. Yulin mandou ele não fugir, senão depois ia ter que contar tudo de novo. Só que nessa hora, ele percebeu uma presença esmagadora logo atrás. Era um maluco com um machado gigante, dizendo que fazia tempo que ninguém tentava invadir aquele lugar sozinho para causar confusão. Esse cara era o lutador número 1 do mercado clandestino, chamado Jai Shuti de nível 42. Jai perguntou a Yulin qual era o segredo dele para ainda estar de pé depois de todos aqueles ferimentos. Yulin pensou que aquele machado do cara devia pesar centenas de quilos, então mandou ele abaixar o machado que contaria. Com essa resposta, o Jai decidiu eliminar ele de uma vez e depois estudar seu corpo com calma. O impacto do machado gigantesco fez um belo estrago com a pancada. Yulin precisou ativar a reencarnação ardente junto com a dança fugaz para conseguir escapar daquele ataque poderoso. Jai começou a rir ao descobrir que o Yulin era um conjurador de magias proibidas e perguntou quanto tempo ele ainda ia durar, destruindo sua vida em troca de um pouco mais de poder. Então, Jai continuou atacando sem parar. Yulin conseguiu bloquear todos os ataques, até que no último, a espada dele foi arremessada longe com o impacto. Depois disso, Yulin já estava bem ferido e pensou que era exatamente isso que esperava de um despertado de nível 42, um oponente bem forte. Jai avançou com o machado e perguntou se era sério mesmo que um conjurador estava usando uma espada. Ainda zombou, dizendo que as habilidades dele com a espada eram horríveis. Vendo o machado se aproximando, Yulin pensou que precisava evitar aquele ataque, mas nem deu tempo. Acabou levando um corte gigantesco no ombro que quase foi cortado ao meio. O golpe foi tão forte que jogou ele longe. Ainda caído no chão sem forças, Jai começou a se aproximar e disse que só estava se aquecendo, mas parecia que já tinha acabado. Yulin, bem ferido, confessou que quando luta contra um especialista em combate a corpo, suas habilidades com a espada são falhas, mas ele tinha uma vantagem, sua regeneração corporal que ninguém esperava. Depois de se regenerar completamente, Yulin começou a sacrificar milhares de órgãos de uma só vez, ativando sua magia proibida Trovão Destruidor de Mundos. Isso fez o Jai ficar espantado com tanto poder, e quando viu o dragão avançando contra ele, achou que era impossível resistir. Ao ser atingido por aquele imenso poder, Jai foi reduzido a cinzas. Enquanto desaparecia, Yulin confessou que suas técnicas com a espada não era lá grande coisas, mas perguntou e quanto ao seu trovão, e ainda completou dizendo que ele não precisava saber o seu segredo e que era melhor perguntar isso ao rei do inferno. Subindo as escadas, Yulin começou a sentir dores pelo corpo todo. Afinal, ele tinha sacrificado muitos órgãos de uma só vez e isso deixou ele até meio tonto. Enquanto isso, o Kenshin estava de boas no quarto com uma mulher que perguntou se estava tudo bem, já que ouviu dizer que tinha um intruso lá embaixo. Mas o Kenshin só disse que não era nada, já que o Jai estava lá. Em seguida, Kenshin disse que tinha uma surpresa para ela e perguntou se ela queria experimentar. Ela, toda animada, sorriu dizendo que ele era mesmo o cara malvado. Só que nessa hora, a porta do quarto foi completamente destruída. O Yulin apareceu dizendo que chegou e perguntou onde estava o tio Ji. Kenshin se levantou rápido da cama, perguntando como Yulin conseguiu chegar até ali e onde estava o Jai. Sem nem pensar, Yulin avançou, respondendo que ele estava morto e que o Kenshin era o próximo. Mas Kenshin começou a rir bem calmo, dizendo que muitos já tentaram eliminá-lo e que um moleque fraco como ele não era digno. Depois de parar o ataque, Kenshin segurou Yulin pelo pescoço e começou a apertar com tanta força, usando seu poder aperto firme. Ainda disse pro Yulin lembrar dessa lição na próxima vida, de nunca se meter com o poderoso Kenshin. Em seguida, jogou Yulin no chão, dizendo que ele tinha feito ele perder tempo à toa. Mas logo em seguida, ficou bem surpreso ao ver que o garoto já estava em pé se regenerando. Completamente espantado, Kenshin perguntou como ele ainda estava vivo, mas o Yulin respondeu como não estaria se ainda nem começou a se divertir. Logo em seguida, sacrificou seu olho esquerdo, ativando o olho do congelamento eterno. Quando os pés do Kenshin começaram a ser congelados, ele ficou se perguntando que tipo de magia proibida era aquela que nem permitia que ele se mexesse. Yulin começou a se aproximar dele com um olhar sombrio e perguntou mais uma vez onde Kenshin tinha escondido o tio Ji. Kenshin estava apavorado, mas mesmo assim disse que não contaria. Como forma de fazê-lo falar, Yulin queimou os 2 braços dele com suas chamas infernais, dizendo que ele não precisava mais deles.
De repente, Yulin ouviu um barulho atrás. Era a mulher que apontava uma arma pro Sr. Ji, mandando Yulin deixar o Kensei em paz se não atiraria. Yulin apagou as chamas, ficou surpreso com a proposta dela e perguntou se ela estava querendo fazer uma troca de reféns. Quando Yulin começou a se aproximar perguntando se ela queria mesmo trocar, a mulher apontou a arma e disse para ele não dar mais nenhum passo se não atirava. Enquanto isso, o Kensei mandava ela sair dali, dizendo que não precisava que uma mulher o salvasse. De repente, a mulher começou a disparar várias vezes contra o Yulin, que acabou sendo atingido pelos tiros. Depois disso, ela foi até o Kensei para ver se ele estava bem, mas Kensei disse que ela era uma tola e mandou ela sair dali, pois ela não conseguiria matá-lo. Ao ouvir isso, ela não entendeu o motivo, já que tinha disparado várias vezes e seria impossível ele sobreviver. Só que o Yulin já estava de pé, conjurando sua magia e congelou as mãos da mulher junto com a arma. Nesse momento, Kensei gritou dizendo que se quisesse acabar com alguém ali, tinha que ser ele por ter feito tudo aquilo e que a mulher não sabia de nada. Mas antes mesmo que ele pudesse terminar de falar, Kensei acabou perdendo a cabeça, enquanto Yulin dizia que ele era muito barulhento. Vendo o corpo do Kensei com a cabeça separada do corpo, a mulher ficou completamente desesperada. Yulin perguntou por que ela estava gritando daquele jeito, já que agora ela estava livre para ir embora. Ela ficou em choque, sem acreditar no que tinha acabado de ver, e disse que ele tinha matado o Kensei. Perguntou até se ele pretendia matá-la, mas Yulin apenas pegou o tio Ji e enquanto saía dali, disse para ela não ser idiota, porque ele jamais atacaria uma mulher. Afirmou que ela estava livre e podia ir embora. A mulher ficou suando frio em silêncio, enquanto via aquele lugar sendo consumido pelo fogo infernal, até não sobrar nada além de cinzas. No dia seguinte, na mansão da família Ji, o garoto ficou aliviado e feliz ao ver o pai de volta com vida. Até comentou que achou que nunca mais iria vê-lo novamente. O tio Ji disse para ele não chorar, pois ainda estava ali. Pediu para ele ficar tranquilo, pois enquanto estivesse vivo, a família Ji estaria segura. Logo depois ele se vira pro Yulin, dizendo que quando foi salvo ainda estava inconsciente, e perguntou como ele conseguiu tirá-lo de lá. Yulin ficou meio sem jeito e respondeu que também não sabia todos os detalhes, mas revelou que um amigo chamado Lin Yu foi quem salvou ele do Kensei, e que foi esse amigo quem destruiu completamente o mercado clandestino com fogo. O tio Ji ficou confuso e perguntou de onde surgiu esse mestre misterioso, dizendo que nunca tinha ouvido falar dele antes. Yulin tentou desconversar e falou que também não sabia muita coisa, já que conheceu ele recentemente. O tio Ji disse que tudo bem e que se ele não quisesse contar não iria forçar. O mais importante agora era que ele e o seu filho não poderiam perder o teste final. Yulin confirmou e disse que já iriam começar os preparativos, mas de repente um homem apareceu dizendo que ele não iria para lugar nenhum. Ele se apresentou como oficial Juan do departamento de investigações e mostrou um mandado de prisão. Informou que havia suspeitas de que Yulin estava envolvido em um caso de assassinato e por isso precisava acompanhá-los para a investigação. Yulin ficou surpreso, não esperava ser encontrado tão rápido. Pensou que resistir seria arriscado demais, então decidiu cooperar e ir com eles por enquanto. Nisso o jovem Ji ficou revoltado, perguntando como eles ousavam prender o seu chefe. Já Yulin apenas pediu pro tio Ji não esquecer de pagar a fiança. O presidente então garantiu que ele não se preocupasse, pois contrataria o melhor advogado para tirá-lo daquela confusão. Pouco tempo depois, o Sr. Zug chamou sua filha Ni, que estava no quarto, dizendo que tinha boas notícias sobre o misterioso Lin Yi. Ao ouvir isso, ela ficou animada e perguntou se finalmente tinham encontrado ele. O Sr. Zug confirmou, mas pediu para ela se arrumar primeiro, pois o oficial Juan do departamento de investigações estava esperando lá embaixo. Ao sair do quarto, o Sr. Zug começou a tossir e ficou surpreso com Yulin. Ele não imaginava que o garoto tivesse derrotado Kensei sozinho e se perguntava quando Yulin iria finalmente pedir a sua ajuda. Enquanto isso, no departamento de investigação de Shinshen, um homem entrou sozinho na sala onde o Yulin estava sentado esperando. Na mesma hora, Yulin disse que não falaria nada até a chegada do seu advogado. Isso irritou o homem, que comentou que ele era um garoto bem ousado. De repente, ele levantou Yulin no ar com facilidade e exigiu que ele dissesse onde estava aquela coisa. Yulin ficou confuso, sem entender do que ele estava falando. Sem paciência, o homem o lançou com força contra a parede, mandando ele parar de mentir. Disse que era melhor entregar logo a chave que pegou do Kensei se quisesse continuar vivo. Caído no chão, Yulin ficou tentando entender que chave era aquela, já que não fazia ideia do que ele estava falando. Mas tentando ganhar tempo, disse que sabia onde estava a chave, mas que não estava com ele no momento. Afirmou que se fosse morto, eles nunca encontrariam. O homem se aproximou de novo, dizendo que então ele realmente tinha a chave. Yulin, esperto como sempre, confirmou. Disse que se fosse liberado, entregaria a chave pessoalmente. Só que em vez de ser liberado, levou um soco direto no rosto e pensou que aquele cara era completamente maluco. Para não continuar apanhando à toa, Yulin disse que ia contar, mas pediu para fazer uma ligação antes. O homem entregou o celular e disse que se tivesse pedido antes,
antes, teria evitado toda aquela dor. Enquanto discava um número, Yulin pensava como tudo que aquele homem fez com ele teria volta em dobro, ou melhor, em 10 vezes mais. Exatamente 10 minutos depois, alguém chegou no departamento. Era o Sr. Zug, o que deixou o investigador surpreso. Mas sem perder tempo, Zug mandou ele parar com a enrolação e mostrou uma chave, dizendo que era aquilo que estavam procurando. Ao entregar a chave, Zug disse que agora aquilo era deles e que ele não tinha mais nada a tratar com eles. O investigador aceitou na hora e disse que não iria mais incomodar. Yulin achou estranho o Sr. Zug estar com a chave do Kenshin e começou a se perguntar se estava entrando numa conspiração maior. Mesmo assim, agradeceu pela ajuda. Zug respondeu que tinha seus próprios motivos. Disse que se Yulin revelasse ao público o segredo do seu corpo imortal, seria caçado por todos. Na hora, Yulin ficou sério. Saber que ele descobriu seu segredo foi preocupante, e até cogitou se não deveria eliminá-lo ali mesmo para manter o segredo seguro, mas tentou disfarçar, perguntando o que ele queria dizer com esse papo de corpo imortal. Zug, no entanto, percebeu a intenção assassina dele. Disse que tinha razão e confirmou que Yulin possuía mesmo um corpo imortal. Zug se mostrou impressionado, comentou que alguém com um corpo imortal e ainda conseguir parecer fraco daquele jeito, parecia que realmente o mito era real. Yulin então perguntou o que ele queria com isso. Foi quando Zug perguntou se ele gostaria de se tornar seu discípulo. Aquilo pegou Yulin completamente de surpresa. Zug então explicou melhor, disse que estava morrendo e que queria passar algo adiante. Desejava que Yulin fosse o escolhido para carregar esse legado. Yulin ficou ainda mais confuso, sem saber exatamente o que ele queria dizer com isso, mas ficou mais surpreso ainda ao ver Zug com a chave na mão, já que ele tinha acabado de entregar ao investigador. Zug então revela que a chave que entregou era falsa. A verdadeira estava com ele e a entrega para Yulin, explicando que se tratava da chave do antigo Apocalipse. Zug explica que, segundo o mito, quando os portões do Apocalipse se abriram, não só criaturas demoníacas foram libertadas, mas também surgiram 7 artefatos antigos espalhados pelo mundo. Cada um deles carregava um poder inimaginável, e a chave do antigo Apocalipse é justamente o que pode abrir esses portões. Depois de toda essa revelação, Zug pergunta se Yulin estaria disposto a se tornar seu discípulo e completar essa missão. Yulin sabia que não tinha muita escolha, mesmo se quisesse recusar. Afinal, Zug sabia seu maior segredo. Então respondeu dizendo que ele era forte, seu sênior e que sim, gostaria de ser seu discípulo, mas admitiu que não tinha confiança de que conseguiria cumprir essa missão. Zug riu e perguntou por que ele estava sendo tão modesto. Disse que com a força que já tinha agora e entrando na Academia Suprema, o futuro de Yulin seria grandioso, e acrescentou que ainda tinha uma coisa que precisava confirmar com ele. E esse foi mais um episódio que vai ficando por aqui. Se querem a continuação dessa obra, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta bastante pedindo a próxima parte. Se quiser fortalecer ainda mais, clique em Seja Membro, que isso ajuda demais o nosso canal. Aproveita para assistir as outras obras insanas que estão aparecendo na sua tela, que tem muita coisa boa no canal. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, tamo junto e até o próximo episódio.